Continua. A Ucrânia deve primeiro assinar um acordo de paz com a Rússia e concordar em transferir o controle de todo o Donbás para os russos, para então receber garantias reais de segurança dos Estados Unidos da América. Mas a suposição de que a Ucrânia seria forçada a fazer concessões territoriais é supostamente enganosa. Foi essa a explicação dada hoje pela Casa Branca. E aqui vale ressaltar imediatamente que, na véspera, vários meios de comunicação ocidentais já haviam relatado que Donald Trump realmente está exigindo que Kiev concorde em entregar o Donbás. Para obter tanto garantias de segurança quanto um pacote de reconstrução, dizem que só nessa ordem. E hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, falando no Senado do Congresso dos Estados Unidos, disse que nas negociações em Abu Dhabi estão sendo discutidas garantias de segurança, segundo as quais tropas do Reino Unido e da França podem ser enviadas para a Ucrânia. Além disso, elas prevêem apoio por parte dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, Mark Rubio declarou que os Estados Unidos precisam revisar radicalmente sua estrutura de participação na Aliança do Atlântico Norte. Enquanto isso, no Kremlin, declararam que se Vladimir Zelensky estiver pronto para se encontrar com Putin, que venha a Moscou, onde supostamente garantirão sua segurança. Mas o próprio Vladimir Putin não sai do Kremlin de jeito nenhum porque tem medo. E nesse contexto, o Kremlin declarou que vê aspectos positivos nas negociações. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pitt News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, o secretário de Estado dos EUAS, Mark Rubio, declarou hoje no Senado que nas negociações em Abu Dhabi estão sendo discutidas garantias de segurança segundo as quais tropas do Reino Unido e da França serão enviadas para a Ucrânia e não de alguns países neutros como Vladimir Putin tanto queria. Além disso, essas garantias prevêem o apoio dos Estados Unidos da América, mas, segundo Mark Rubio, a garantia principal é justamente o apoio dos EUA. Em seguida, a citação dele: "Eu não estou implorando. O fato de que alguns países europeus estão prontos para enviar tropas para a Ucrânia no pós-guerra, eu só estou apontando que sem o apoio dos EUA, isso não tem importância. A razão pela qual o apoio dos Estados Unidos é necessário é que nossos aliados e parceiros não investiram o suficiente em defesa nos últimos 20 a 30 anos." E aí, em seguida, Mark Rubio, já digamos assim de forma um pouco velada, mas mesmo assim criticou os europeus. Ele afirmou que a OTAN precisa ser repensada e que os países europeus devem aumentar significativamente suas capacidades de defesa. Segundo ele, sem isso, até mesmo as garantias de segurança para a Ucrânia continuam totalmente dependentes do apoio dos Estados Unidos da América. No entanto, mesmo para obter essas garantias de segurança, parece que a Ucrânia precisa fazer enormes concessões ao Kremlin. A questão é que, além das informações do Financial Times, hoje também a agência Reuters escreve que a Ucrânia deve primeiro assinar um acordo de paz com a Rússia para receber garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Mas a suposição de que a Ucrânia está sendo forçada a fazer concessões territoriais seria supostamente enganosa. E uma fonte familiarizada com o andamento das negociações disse à publicação que, na opinião do EUA, a Ucrânia deve primeiro assinar algum tipo de acordo de paz com os russos, concordando em ceder território, a retirada das tropas ucranianas do Donbás e assim por diante, e só depois disso Kiev pode contar com algum tipo de garantia de segurança dos americanos. Isso significa que a Ucrânia deve acreditar apenas na palavra e aceitar um acordo de paz cedendo territórios, e simplesmente esperar que Donald Trump não engane com as garantias de segurança e o pacote de reconstrução após a guerra. Ou seja, o acordo de paz já pode ser assinado, e os americanos podem dizer: ouçam, vamos revisar um pouco a questão das garantias de segurança, acho que fomos precipitados, dissemos que estávamos prontos para ratificar essas garantias, mas talvez não estejamos. Mas nesse momento, para que vocês entendam, o acordo de paz já estará assinado, ou seja, nós já teremos concordado que as tropas ucranianas vão se retirar completamente das regiões de Donetsk e Lugansk.
Ao mesmo tempo, numa fonte da Reuters na Casa Branca negou que os EUA estejam pressionando a Ucrânia, tentando forçá-la a ceder territórios ao regime russo. O interlocutor garantiu que a suposição sobre tal pressão seria supostamente enganosa. Pois é, sabe, não pressionam diretamente, mas deixam claro que não vai ser de outro jeito. A Reuters lembra que as garantias de segurança dos EUA são consideradas pela Ucrânia como um elemento-chave do acordo de paz. Essa questão foi uma das principais durante as negociações anteriores em Abu Dhabi e as delegações da Ucrânia, dos EUA e da Rússia voltarão a se reunir lá neste domingo, 1º de fevereiro, no horário da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, já disse nesta semana que o documento sobre as garantias de segurança está 100% pronto e agora estamos esperando um sinal de Washington sobre quando e onde eles estão prontos para assiná-lo. Mas os funcionários ucranianos, como escreve a Reuters, não têm certeza de que Washington vai se comprometer a cumprir as garantias de segurança, já que os EUA, cito, recuam toda vez que as garantias de segurança podem ser assinadas. Por isso, Zelensky deixou claro: pessoal, o documento está 100% pronto, estamos esperando o sinal de vocês. Quando e onde vamos assinar? Até agora isso não aconteceu. Então, consequentemente, não haverá nenhuma rendição, nada vai acontecer em termos de acordo de paz. E aqui vale destacar que, recentemente, o Financial Times já escreveu que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, supostamente disse à Ucrânia que a concessão de garantias de segurança depende da flexibilidade de Kiev na questão territorial, ou seja, ceder o Donbass. No entanto, a Casa Branca, mais uma vez, tenta negar isso e diz que ninguém está forçando a Ucrânia a fazer concessões. Só dizem que é desse jeito e de nenhum outro. E, ao que me parece, os americanos, claro, caíram na armadilha do Kremlin. Porque Putin já vem seduzindo Donald Trump há muito tempo com a ideia de que, para alcançar a paz, Kiev só precisa abrir mão das já quase perdidas regiões orientais de Donetsk e Lugansk. E para o próprio Steven Witkoff, que, como vocês devem lembrar, Donald Trump admitiu que não sabia nada sobre a Ucrânia e a Rússia antes do início das negociações. Essa ideia realmente parece óbvia. E o próprio Witkoff pode achar que essa é uma solução realmente evidente. Veja a minha. Ucrânia. Forças e tempo para reconquistar todos esses territórios, assim como os russos para capturar o restante do território de Donbass. Por isso, bem, essa é uma solução maravilhosa, que as forças armadas da Ucrânia simplesmente saiam, entende? Steven Witkoff realmente pode pensar assim, mas o mesmo Steven Witkoff pode não entender um ponto-chave. Se a Ucrânia abrir mão de Donbass, isso será um presente para Vladimir Putin, que provavelmente não será seguido por paz. Bem, Putin não conseguiu conquistar esses territórios durante toda a guerra, que começou em 2014 e é aqui que já... O Instituto de Estudos de Guerra de Washington escreve que, por um lado, é improvável que as tropas russas consigam estabelecer controle sobre o restante de Donbass mesmo até o final de 2027. E do ponto de vista da lógica militar, a Ucrânia facilitaria injustificadamente a tarefa da Rússia se desistisse apressadamente da região. Ainda mais porque, após um período de recuperação, o exército russo se encontraria em uma posição mais vantajosa. Refiro-me à geografia e ao relevo para que no futuro possam retomar os ataques ao sudoeste e ao centro da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia claramente busca mais do que apenas capturar o Donbass. Por exemplo, o chefe do exército russo, Valery Gerasimov, falou recentemente sobre a necessidade de criar zonas de amortecimento além do Donbass. Ou seja, eles dizem, ok, Donbass, e depois mais um pedaço, depois outro e assim por diante. Além disso, Vladimir Putin insinuou repetidamente e deixou claro que o objetivo é derrubar qualquer governo pró-Ocidente e estabelecer um governo fantoche em Kiev. Mas há ainda outro problema. O ditador assustado Vladimir Putin, que tem medo de finalmente sair do seu bunker. Hoje o Kremlin convidou novamente o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, para Moscou para um encontro com o ditador careca Vladimir Putin. O assistente de Putin, Yuri Ushakov, afirmou que supostamente o próprio Donald Trump pediu várias vezes para Vladimir Putin se encontrar com Zelensky. Mas o Kremlin novamente apresentou duas desculpas, duas condições, chame como quiser. No Kremlin, novamente declararam que as negociações devem acontecer em Moscou e ainda Ushakov afirmou que eles precisam de mais alguns meses para preparar a base para tais negociações.
No Kremlin, declararam que as negociações devem acontecer em Moscou e afirmaram que são necessários meses para preparar a base para as negociações. Isso não pode se arrastar, já está se arrastando. Bem, vamos colocar assim: Donald Trump já é presidente há 1 ano, exatamente 1 ano. Isso foi declarado pelo Kremlin nas negociações via. Ushakov declarou que são necessários meses para preparar a base para as negociações. Em primeiro lugar, os contatos devem ser bem preparados. No Kremlin, declararam que as negociações devem acontecer em Moscou e afirmou que são necessários meses para preparar as negociações. No Kremlin, declararam que as negociações devem acontecer em Moscou e afirmaram que é preciso preparar a base para as negociações.